Tadá! E aí, gente, tudo bem? Eu sou o professor Calife e essa é mais uma aula de redação do aulad.com.br. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse assunto que é fundamental na hora da redação. Coerência, tá? E coerência, na época que eu estou gravando esse vídeo agora, que é época de eleição, é uma época que a gente fala muito da questão da coerência, de cobrar coerência na política, e a gente vai lembrar o que é coerência. É fazer uma coisa e falar uma coisa e fazer a mesma coisa. Fazer aquilo que é prometido. Isso é ter coerência, tá? E como é que fica no texto? No texto não fica muito diferente. Vamos lá? O que é o texto incoerente? Vamos pelo contrário para definir melhor. Ó. Um texto incoerente é o que carece de sentido ou apresenta de forma contraditória. Tá? Muitas vezes na redação, que é muito fácil a gente perceber a coerência ou a incoerência. Mas é muito difícil quando a gente está produzindo nosso próprio texto. Porque a gente tem uma série de ideias na nossa cabeça que parece que está todo esquematizado, está tudo perfeito. Quando a gente coloca para fora, quando a gente coloca no texto, na escrita, quando a gente solta o verbo, pode parecer de forma incoerente as nossas ideias, tá bom? E por que isso acontece? Vamos falar isso de maneira fácil, tranquila. Principalmente por um motivo, pela questão dos mecanismos linguísticos não estarem sendo bem usados. Vou trazer outros casos também por que isso acontece. Principalmente a pessoa não soube usar muito bem os mecanismos linguísticos, tá? E esses mecanismos linguísticos afetam o contexto textual, tá? Ou seja, a pessoa que não tem coesão textual, ela vai ter problemas na coerência, no contexto textual. Se a pessoa escreve de alguma forma que ficou mal articulado, a ideia também vai ficar confusa, vai faltar a coerência. Eu sei que está muito vago, eu sei que está uma ideia muito abstrata, trouxe alguns exemplos bem divertidos para a gente curtir. Olha só, o que diz aqui o quadrinho? Alunos, hoje nós vamos aprender o significado da palavra incoerência. E aqui diz pra gente, ó, a sexta maior economia paga o terceiro pior salário do mundo para os seus professores. E aqui um professor, enfim, trocados, por favor. Por que isso aqui a gente poderia caracterizar como incoerência? Porque a gente espera que a sexta maior economia pague também um sexto maior salário, entre os primeiros maiores salários. Porque a coerência na nossa cabeça é mais dinheiro, mais educação, mais serviço social, mais saúde. É isso que a gente pensa, é isso que a gente acha que é coerente, tá? Mais um exemplo, olha só. Esse aqui vai em especial, um beijo professor Álvaro, né, que deve estar me assistindo por aí, desse Brasilzão. Olha só essa... Pra mim, textualmente, e pra maioria dos leitores desse jornal, pareceu um pouco incoerente. Olha só. Alergia a alimentos pode melhorar com exposição a pequenas doses. A gente fica pensando, como assim? Eu sou alérgico a amendoim e eu não posso comer amendoim, mas se eu comer um farelinho assim, eu fico curado. Né? Isso é meio doido para a nossa cabeça, que é leigo, né? Claro, a medicina, a biologia vai nos explicar e tem explicação para isso, tá? Que é o princípio da vacina, né? O princípio da vacina é tu injetar, vamos dizer, o vírus morto, e aí tu vai ficar imune àquilo, né? Então tem uma explicação, mas textualmente não faz sentido. Outro, não acreditamos em propaganda.com.br. Mas é uma propaganda. Fica incoerente, porque se alguém não acredita em propaganda, não deveria fazer propaganda. E essa pessoa está fazendo propaganda. Né? Não faz sentido também, né? Esse aqui pra mim é o melhor. Olha pra cá, olha bem a imagem, aproxima o vídeo, olha com aqueles olhinhos assim. Vou ler pra ti. Lanche e sopa Jesus me deu. Tá? E aqui, Nova Skin. Né? Enfim, nada contra. Cerveja, pode ser Nova Skin, pode ser a Boêmia com a cerveja. Né? Aqui no caso, no sul, nós temos a Polar,
que nós achamos que é a melhor cerveja do mundo, né? Enfim, é coisa de gaúcho, desculpem. Mas a lanche e sopa Jesus me deu. E aí 9 skin. Bom, nós temos várias incoerências aqui. Primeiro, um lugar que serve lanche e sopa. Né? O lugar, imagina, o fulano tá pedindo aqui do meu lado um X e o outro tá pedindo uma sopa. Bizarro, não faz sentido, né? Um lugar vender as duas coisas. Mas ok, tem louco pra tudo. Continuando. A Karine já tá me avisando aqui, já foi 5 minutos, né? O pessoal não pode fazer um vídeo, mas né, calma que já vem avisar que tem que acabar. Mas vamos lá, eu não vou te deixar na mão, vamos seguir. Lanche sopa. Agora, Jesus me deu. Por que Jesus me deu fica incoerente? Porque a gente pressupõe que a gente vai pagar e não que Jesus vai dar, né? Isso é um estabelecimento, então tu vai ter que pagar, e não é Jesus que te deu. Outra incoerência. Jesus me deu e nova skin. A questão da bebida e da religião, que a gente sabe que muitas vezes é um problema. A religião tenta controlar também isso. E outra incoerência, pra mim pelo menos, é quem é que toma sopa com cerveja? Não sei. É meio incoerente também, tá? Então, note que uma, duas, três, quatro, cinco, 6 palavras aqui e mais um logo, nós temos uma série de incoerências. Temos uma série de problemas de linguagem aqui, tá? Mais um. Aberto todos os dias. E aqui está dizendo descanso semanal, terça-feira. Qual é a incoerência, gente? Se é aberto todos os dias, não poderia fechar. Mas aqui está dizendo que vai fechar por descanso semanal na terça-feira. O que a pessoa deveria colocar? Aberto todos os dias, exceto, né? Ou seja, menos domingo. Outra forma que a pessoa poderia utilizar, aberto de domingo a sexta-feira. Eu sei que sábado não vai funcionar, né? Então tem algumas formas de resolver isso na linguagem, né? E para mim, o mais engraçado é esse aqui. Aquelas placas que a gente vê, né? Cruzamento perigoso, ok? Reduz a velocidade, use camisinha. Não faz sentido, né? Tu tá ali dirigindo, muito belo, ok? Aí tu sabe, tem um cruzamento perigoso, posso olhar, pode passar carro daqui, dali. E também reduz a velocidade, ok? Tem que reduzir porque o cruzamento é perigoso. Mas eu tenho que usar a camisinha, por favor, vê a camisinha do porta-luva. Estranho, muito estranho, né? O que a pessoa quis economizar a placa aqui e ficou uma coisa meio incoerente com o contexto, porque a gente espera de uma placa que seja diminua a velocidade, vá em frente, pare, é tudo na questão do imperativo para nos mandar ou desmandar fazer coisas. E aqui também, isso tá, use camisinha, estão nos mandando, mas o contexto textual aqui não me permite isso. Aqui no sul, numa das estradas, nós temos uma placa que diz assim, ó, uma placa, assim, eu acho que um filósofo fez a placa de trânsito, surfe nas ondas, não nas macas. Né? E imagina tu tá dirigindo e tu vê uma placa assim, estranho, né? Muito estranho. Então, nota que todos esses exemplos de coerência que eu trouxe aqui tem relação à má construção linguística e também a questão do sentido que a pessoa quis dar e ficou mal empregado no contexto, tá? Último, pra mim o melhor. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, freios. A pessoa escreveu suspensão com S. Perfeito. Freios, escapamentos, números aqui. Aí aqui, tá bem pequenininho, dá uma aproximada, olha bem. Troca de correia dentária. Aí fica meio, que estranho isso. Aí vem pra cá, troca de olho e filtro. Como assim, né? Olho, como... eu vim trocar o pneu, mas esse meu olho direito aqui não tá muito bom, eu vou trocar também. Acho que eu vou trocar. Enfim, ok, vou trocar. E aqui também, troca de correia dentada. Né? Então, percebam que o emprego da palavra trocada já causa todo um problema de sentido e de má construção aqui do texto. Tá? A gente tem que estar muito atento quando a gente for construir nosso texto dissertativo, argumentativo ou qualquer outro tipo de texto que peça a questão da coerência. Tá bom? Alguns casos aqui agora textuais mesmo, antes era na imagem, ó, rapidamente. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza,
Não podemos aproveitar a praia, pois o fio era tanto que chegou a nevar. Percebam que não tem nenhum problema de construção aqui, tá? A gente poderia discutir se tivesse, ok? Mas percebam que ali não faz sentido, por quê? Como assim nevar em Fortaleza? Aqui nós temos um problema de incoerência do contexto extraverbal. Isso é muito grave também. Vamos lá. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Como assim a floresta vai conseguir sobreviver se estão derrubando as árvores? Também não faz sentido, é uma incoerência. Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Notem que a construção não faz sentido, porque primeiro está falando do mico-leão, depois do sabiá, e qual é a relação entre as duas frases? Também não me diz, incoerência. Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Como que todo mundo vai destruir se ninguém destrói? Percebam que é quase uma loucura, né, da pessoa que escreveu. Podemos notar claramente que a falta de recursos para escola pública é um problema no Brasil. Esse é mais longo, né? O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. No momento do texto ele está escrevendo que faltam recursos para a escola pública, mas depois ele diz que ele vai complementando e diz que a escola melhorou. Então não faz sentido no texto, porque primeiro está se falando de alguma coisa, depois se fala de outra totalmente oposta, sem marcar isso. Isso é incoerência também, tá, gente? Então, para finalizar, já que você viu bastante exemplo de incoerência, vocês já sabem praticamente o que é a coerência textual, vamos definir, olha ali, é o resultado da não contradição entre os segmentos textuais. Não contradizer, tem que ter uma sequência lógica, ó, que precisa estar encadeados logicamente. Cada parte textual está ligada com a seguinte e com a anterior, que está muito ligado à questão da coesão, que estará ligada também com a que sucede e assim por diante. Quando há quebra nessa concatenação, que isso é a questão da incoerência, ou quando uma parte do texto está em contradição com uma anterior, perde-se a coerência textual. Aí essa parte aqui é a questão dos mecanismos linguísticos que causam confusão nas nossas ideias. Mas também posso dizer o seguinte, a coerência resulta também da adequação do que se diz ao contexto extraverbal. A questão, por exemplo, que nós falamos de Fortaleza nevar, né? Ou trovão. Ou seja, aquilo a que o texto faz referência, que precisa ser reconhecido pelo receptor. Eu preciso saber que Fortaleza faz muito calor. Tá? Beijo pro pessoal de Fortaleza, né? E que lá nunca vai nevar. Óbvio que na literatura isso já é possível, porque eu posso quebrar essa sequência lógica da nossa cabeça. Por exemplo, Metamorfose, Franz Kafka. O cara ele acorda como uma barata. Em nenhum momento a narrativa não explica como assim ele acordou. Isso é possível, porque é um outro mundo, é um mundo que não é real, é ficção. Isso é possível. Mas como eu estou escrevendo a dissertação, eu estou escrevendo um texto dissertativo argumentativo, um texto científico, eu preciso ser coerente, eu preciso adequar as minhas ideias ao contexto real. Tá bom, gente? Resumindo, o que causa a falta de coerência? Número 1, má articulação dos mecanismos linguísticos. Está muito relacionado à coesão. Isso vai embaralhar a ideia de quem está lendo, se eu não sei articular bem. E número 2, a quebra no contexto extraverbal. Eu dizer que Fortaleza neva, ou alguém acordar como uma barata. Isso não faz sentido no mundo real. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de coerência. Não deixe de curtir nossa próxima aula, também vai ser de como melhorar a coerência textual. Tá bom? Valeu, falou, até a próxima! Então tá, gente, eu queria mandar um beijo especial para alguém que sempre comenta meus vídeos, para Paula. A Paula... Deixa. Pra Paula Tejante, lá de Curralinho. Um beijo, Paula. Segue sendo essa formosura de pessoa que tu é. Até mais.